Também. Então, bom dia a todos. Hoje é dia 17 de junho, então daremos continuidade à leitura de A Ciência Oculta. Hoje nós leremos a partir da página 156, o último parágrafo, mas antes a Eliana vai fazer um resuminho do que foi lido na última semana. Está fechado, Eliana. Desculpa. A gente leu da última vez que na esfera do Sol houve uma troca de pele, como está escrito aqui na ciência oculta, ou seja, teve uma renovação do processo vital. Ou seja, a consciência espiritual sonora, ela se transformou numa consciência mais íntima, mais do próprio ser, né? E na Lua tinha uma alternância de consciência, né? No interior haviam as harmonias cósmicas, então tinham sentimentos e sensações de si mesmo, né? Como se uma espelhasse a outra. A gente poderia pensar dessa forma. Então, o homem se vê como uma complementação da própria natureza, ou seja, um dos anjos, né, ou um dos filhos da vida, emanava então uma energia da própria corporalidade de cada um. No período solar, a gente estava unido com esse anjo, mas a gente não conseguia vê-lo. E agora, na Lua, a relação desses filhos da vida é com grupos de seres humanos. Então, é uma vivência num corpo etérico que possui a forma, espiritual, como se fosse um anjo com o seu eu grupal. Então, os anjos se viam multiplicados nos seres humanos individuais. E essa relação entre anjos e homens, essa atividade tem efeito no corpo etérico, nos rudimentos do sistema nervoso. E aí ele fala uma coisa bem bonita, que os nervos são prolongamentos dos sentidos para o interior do corpo humano, né? Então, como a Cris tinha dito já da última vez, a terceira hierarquia que atua principalmente no homem lunar, os anjos, os arcanjos e os arqueus. Então, os espíritos da personalidade, que são os arqueus, eles implantam no corpo astral o caráter e a independência. Os espíritos do fogo atuam no corpo etérico porque eles fazem com que cada um se perceba, porque traz a memória. E os anjos atuam basicamente no corpo físico, que tem a ver com essa fisionomia, essas características físicas de cada um que dão que mostram o caráter de cada um. Então, o ser humano então vai amadurecendo para desenvolver então o germe da personalidade espiritual, do espírito vital e do homem espírito, que isso já vem vindo desde Saturno. Então, ele tem agora, o homem vai se aperfeiçoando, o ser humano vai se aperfeiçoando, tem agora uma consciência imagética, tanto na esfera solar como na esfera lunar, e existe uma união desses dois. Então, o corpo físico é eterizado nessa fase. Quando há a união da Lua com o Sol, é um corpo mais eterizado que tem que ser cultivado agora. Quando houve a separação do Sol e da Lua, o homem era duplo.
Mas agora, nessa união, ele se torna unitário. O físico fica mais anímico e o anímico mais físico. E aí, estamos num ambiente muito mais anímico, onde os espíritos do movimento atuam sobre o corpo astral e elaboram um corpo etérico pleno de sabedoria, que é o rudimento da alma do intelecto. O corpo astral é estimulado pelos espíritos do movimento, e aí está o germe da alma da sensação. O germe da alma da sensação com a alma do intelecto nos dão, através do amadurecimento, a identidade espiritual. Então, se a gente olhar biograficamente, é essa evolução que existe, né? Temos a alma da sensação, a alma do intelecto, a alma da consciência e depois a identidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito, né? A união do Sol e a Lua, então, nessa união do Sol e da Lua, os reinos inferiores são absorvidos pelo os reinos inferiores são absorvidos pelo Sol. Então, o que era físico se eterizou e o que veio da Lua é impregnado pelos espíritos da sabedoria. Portanto, ele chama agora esse cosmo de cosmo da sabedoria. Então, a Terra é a antiga Lua ressuscitada como organismo cheio de sabedoria. Paramos aí, nessa evolução. Se alguém quiser completar mais alguma coisa. Se não, Cris. Então, podemos continuar. Então, vamos lá. Parecerá bastante compreensível que nesta descrição das condições lunares só tenham podido ser constatadas certas formas transitórias da evolução. Foi necessário, por assim dizer, deter certas coisas no suceder dos fatos e destacá-los para a exposição. Evidentemente, este tipo de narração oferece apenas imagens isoladas, e por isso pode ocorrer de se objetar que a evolução factual não sucedeu por um encadeamento de conceitos precisos. Diante de tal objeção, talvez caiba ressaltar que a descrição foi intencionalmente feita com conceitos menos rigorosos. Ora, aqui não deve importar tanto fornecer conceitos especulativos e construções intelectuais, mas muito mais uma representação mental daquilo que realmente pode apresentar-se ao olhar suprassensível dirigido a tais fatos. No tocante à evolução lunar, isso não é algo delineado de maneira tão exata e determinada como o mostram as percepções a respeito da Terra. No caso da época lunar, se lida com um conjunto de impressões fugazes e mutáveis, com imagens flutuantes e móveis e suas transições. Além disso, cabe levar em conta que se trata de uma evolução através de longos períodos, dos quais apenas imagens momentâneas podem ser retidas durante a exposição. Tudo bem? No momento em que o corpo astral implantado no ser humano o levou a evoluir a ponto de seu corpo físico oferecer aos filhos da vida a possibilidade de alcançar o nível humano, foi atingido o ponto propriamente culminante da época lunar. Então, também, o ser humano alcançou tudo o que, em benefício dele próprio,
de sua interioridade, essa época lhe pôde oferecer no caminho evolutivo. O que se segue, ou seja, a segunda metade da evolução lunar, poderia, portanto, ser designado como um refluxo. Contudo, fica visível que, em relação ao ambiente do homem, como também a ele próprio, isso produz algo sumamente importante justamente nessa época. No corpo solar lunar é implantada a sabedoria. Então, é interessante, né? Pelo menos para mim, nesse parágrafo, que tudo vai, evolui, atinge um ápice e depois dá uma acalmada, fica, digamos assim, algo meio morno, né? Para ver decantando, né, o que a grande mudança que aconteceu ali. Não sei se para vocês teve essa impressão também. Já mostramos que durante esse refluxo foram depositados os germes das almas, do intelecto e da sensação. No entanto, somente no período terrestre ocorrerá o desenvolvimento destas e da alma da consciência, bem como o nascimento do eu, da autoconsciência livre. No grau lunar, as almas do intelecto e da sensação ainda não se manifestam como se o próprio ser humano já se exteriorizasse por seu intermédio, e sim como se elas fossem instrumentos para os filhos da vida pertencentes ao homem. Se quiséssemos caracterizar o sentimento experimentado nesse sentido pelo homem da lua, deveríamos dizer que era o seguinte: em mim e através de mim vive o filho da vida. Através de mim, ele contempla o ambiente lunar. Em mim, reflete sobre as coisas e seres desse mundo lunar. O homem lunar se sente eclipsado pelo filho da vida, comportando-se como instrumento desse ser superior. E durante a separação do Sol e da Lua, ele sentiu, com o afastamento do Sol, uma independência maior. Mas com isso também sentiu como se o eu que lhe pertencia, mas se subtraía à consciência imagética durante as épocas solares, se houvesse tornado visível para ele. Para o homem lunar, isso que se pode caracterizar como uma espécie de alternância entre os estados de consciência lhe despertava o seguinte sentimento: no período solar, meu eu se afastava comigo para regiões superiores, para seres sublimes. E quando o sol desaparece, ele desce comigo para os mundos inferiores. Que foi, Ana Rita? Tô até rindo aqui, porque essas aspas aqui me deixaram bem confusas, esse trecho aqui. Lembra que lá na Lua ele fala que num dado momento houve a separação, os seres solares se retiraram e que tinha momentos que o Sol refletia na Lua, e aí o ser humano, o germe, né, do ser humano, se sentia elevado, iluminado. E quando o Sol, quando ele saía dessa interferência do Sol, ele se sentia mais denso, mais interiorizado. Eu acho que é isso que ele está resumindo. Obrigada, Cristina. Estou até rindo aqui. Você lendo, eu estava ali, Jesus, Jesus. É que é muita coisa, ele fala, fala, fala,
E a gente se perde, aí ele fala de um jeito, aí ele fala de outro, é a mesma coisa, mas a gente fica meio, por vezes, assim, atordoado. Imagina Obrigada, nós Cristina. lá em formação, como devia ser, não? Nossa. E a gente lá que só recebia, isso é meio. A evolução lunar propriamente dita precedeu uma preparação. Ocorreu, de certa forma, uma repetição das evoluções saturnina e solar. Após a nova união entre o Sol e a Lua, também na época de refluxo, podem se distinguir dois períodos diferentes. Durante os mesmos se produzem condensações físicas até certo grau, de modo que os estados anímico-espirituais do conjunto Sol-Lua se alternam com estados físicos. Em tais épocas físicas, os seres humanos e também os seres dos reinos inferiores aparecem como se estivessem preformando em configurações rígidas e não autônomas aquilo em que se converteriam mais tarde, com mais autonomia no período terrestre. Pode-se, portanto, distinguir duas épocas preparatórias da evolução lunar e outras duas durante o período decrescente. Tais épocas podem ser denominadas ciclos. No período seguinte às duas épocas preparatórias e precedente às do refluxo, portanto, quando da separação da Lua, pode-se distinguir também três épocas. A mediana é a época da humanização dos filhos da vida, precedida por outra em que todas as circunstâncias se dirigem a esse acontecimento capital. Segue-se, então, mais uma, cuja característica consiste na adaptação e desenvolvimento dentro das novas criações. Com isso, a evolução lunar mediana se divide, por sua vez, em três épocas, que, junto com as preparatórias e as duas decrescentes, perfazem 7 ciclos lunares. Cabe, portanto, dizer que o total da evolução lunar decorre em 7 ciclos, entre os quais existem intervalos de repouso que se repetem conforme já descrito. No entanto, só poderemos aproximar-nos da ideia da verdade se não pensarmos em transições abruptas entre os períodos de atividade e os de repouso. Por exemplo, os seres solares se retraem cada vez mais de sua atuação na Lua. Para eles, começa um período que para fora parece um intervalo de repouso, enquanto na própria Lua ainda reina uma atividade animada e independente. Assim, muitas vezes, o período ativo de uma espécie de seres estende-se sobre o intervalo de repouso das outras. Levando em conta essa particularidade, pode-se falar de uma ascensão e um declínio rítmicos das forças em ciclos. Aliás, pode-se reconhecer divisões similares dentro de cada um dos 7 ciclos lunares mencionados. Pode-se denominar toda a evolução lunar como um grande ciclo, um ciclo planetário, e as 7 divisões dentro dele como pequenos ciclos, e as divisões desses, por sua vez, como ciclos menores. Essa divisão em 7 vezes 7 ciclos também é observável na evolução solar, estando igualmente indicada na época saturnina. Não obstante, deve-se levar em conta
que os limites entre as divisões são indistintos já no Sol e ainda mais em Saturno. Esses limites ficam cada vez mais claros à medida que a evolução avança em direção à época terrestre. Então, terminou a evolução lunar. O que Uma ficou coisa, para mim desses últimos parágrafos, né? Ele tá é assim, é um resumo do que aconteceu. E ele reitera que toda evolução acontece em 7 fases e que entre essas fases não é assim, elas não são lineares, não, elas não são contínuas, sempre tem um intervalo, uma pausa e depois continua. E que é difícil, desde Saturno acontece assim, desde sempre acontece essa divisão em 7 fases, só que a observação, mesmo para o iniciado, para o clarividente, do Sol, né, desse movimento no Sol e em Saturno é mais difícil, é um pouco mais visível na evolução lunar e vai ser mais visível quando entrarmos na evolução terrestre. Ângela? então era bem isso aí que eu me veio a imagem, né? O que nós estamos vivendo, né? Que são ciclos maiores feitos por ciclos menores. Então e dá essa percepção do que aconteceu lá de uma forma, vamos dizer assim, crescente em percepção clarividente para ele, mas que nós podemos tangenciar, né, esse exercício de imaginar o que se passa na Terra, né? Esses ciclos menores dentro de ciclos maiores e etc. Uhum. E para mim veio uma questão assim, nossa, né? Que a medicina, enfim, todo mundo fala, a ciência fala que nós precisamos descansar. Por isso que precisa dormir, precisa sair de férias, tem o fim de semana ou um dia de folga no meio da semana, e para mim veio isso. Então, se a gente vai num processo de trabalho, de criação, de evolução, aí precisa de uma pausa. E sempre depois de uma pausa, a gente nunca começa do zero. A gente só está descansado e pega o que ficou ali em repouso e continua evoluindo. Não sei se faz sentido, mas me veio isso. Eliana, quer comentar alguma coisa? Algo? Não? Pode falar, Rosana. Tem a ver com setembro também, então. Nós somos, tá dentro dessa, É, é isso? dentro dos setênios e mesmo na nossa vida, né? Porque, assim, uma pessoa que fala que tem insônia, que não dorme, que não consegue descansar adequadamente. Tem pessoas que falam, não consigo tirar férias, não consigo uma pausa, então ela está sempre cansada, exausta, e tem gente que aí, sei lá, infarta, agora tem umas, como que fala? É burnout? Que as pessoas simplesmente apagam, porque é aquele contínuo, ela não para. E aqui está mostrando que não, que evolui, mas sempre tem umas pausas e depois Então, continua. Então, foi esse o paralelo que eu fiz, que eu obrigada. pensei. Tudo bem, podemos entrar ao que interessa de fato. Agora vai falar de. Aliás, está sempre falando de nós, mas agora começa de algo mais perto, né? Mais próximo. Tudo bem? Então vamos lá. A evolução terrestre. Terminada a evolução lunar esboçada acima,
todas as entidades e forças que dela participaram entram numa forma de existência mais espiritual. Esta se encontra num nível muito diferente, tanto daquele período lunar, como daquele da evolução terrestre subsequente. Um ser possuidor de faculdades cognitivas tão elevadas que pudesse perceber todas as particularidades das evoluções lunar e terrestre, ainda não seria necessariamente capaz de ver também o que ocorre entre as duas evoluções. Para tal ser, no final do período lunar, os seres e forças desapareciam como que no nada, para após um intervalo surgir novamente da penumbra do seio cósmico. Apenas um ser dotado de faculdades ainda superiores seria capaz de observar os acontecimentos espirituais ocorridos entre mentes. No final do período intermediário, as entidades que participaram dos processos evolutivos em Saturno, no Sol e na Lua surgem com novas faculdades. Os seres superiores ao homem adquiriram, por seus atos anteriores, a capacidade de fazer o homem evoluir a ponto de, no decorrer do período terrestre subsequente ao período lunar, poder desenvolver em si uma espécie de consciência imediatamente superior à consciência imagética que lhe era própria no período lunar. No entanto, primeiramente, o homem deve ser preparado para receber o que lhe deverá ser concedido. Durante as evoluções saturnina, solar e lunar, ele integrou ao seu ser os corpos físico, etérico e astral. Mas estes membros do seu ser receberam apenas as faculdades e forças que os capacitam a viver para uma consciência imagética. Faltam-lhes ainda os órgãos e a configuração que lhes possibilitem perceber um mundo de objetos exteriores sensoriais, tal como é adequado ao nível terrestre. Assim como a nova planta só desenvolve o que está disposto no germe oriundo da planta anterior, no princípio do novo ciclo evolutivo, os três membros da natureza humana surgem com estruturas e órgãos tais que só conseguem desenvolver a consciência imagética. Para o desenvolvimento de um grau superior de consciência, devem primeiramente ser preparados. Isso ocorreu em 3 etapas preliminares. Então, aqui novamente, né? Estamos na Terra e vão começar os pequenos ciclos, né? Então, não estamos ainda totalmente prontos. Durante a primeira etapa, o corpo físico é elevado a um nível que lhe permita assumir a transformação necessária para abrigar uma consciência objetiva. Essa é uma fase preliminar da evolução terrestre, que se pode designar como uma repetição do período saturnino num nível superior. É que, tal como durante a época saturnina, no decorrer desse período, entidades superiores trabalham somente no corpo físico. Tendo este último progredido suficientemente em sua evolução, só agora todas as entidades devem passar novamente a uma forma superior de existência.
antes que o corpo etérico também possa progredir. O corpo físico tem como que refundido para, em seu novo desabrochar, poder receber o corpo vital mais aperfeiçoado. Depois desse período intermediário, consagrado a uma forma mais elevada de existência, há uma espécie de repetição da evolução solar num nível superior, visando o aperfeiçoamento do corpo vital. E, novamente, após outro intervalo, algo semelhante ocorre com o corpo astral, numa repetição da evolução lunar. Então, continua, né? A cada evolução do que está sendo preparado, que é o ser humano, os seres superiores também vão evoluindo. Nunca a evolução, pelo que eu entendi aqui, nunca é mão única, né? Tá certo, Eliana? É isso mesmo? É assim? Eu também entendo como você. Então, a evolução é do homem e dos seres espirituais, ao mesmo tempo. E aqui, nessa fase, nesse ciclo da Terra, tem uma repetição do que aconteceu em Saturno em níveis mais altos, né? Isso. Acho que eu fico imaginando numa condensação maior, talvez, não sei se a gente pode dizer dessa forma. Mas eu entendi como você também. Não temos ainda tempo. Dirijamos agora a atenção aos fatos evolutivos sucedidos após o término da terceira das repetições descritas. Todas as entidades e forças se espiritualizaram de novo, e durante essa espiritualização ascenderam a mundos elevados. O mais inferior dos mundos em que ainda é possível perceber algo a seu respeito, durante essa época de espiritualização, é o mesmo em que o homem atual permanece no período entre a morte e um novo nascimento. Trata-se das regiões do mundo dos espíritos. Em seguida, elas continuam a descer gradualmente para mundos inferiores. Antes de se iniciar a evolução física terrestre, já desceram a ponto de suas manifestações mais baixas serem perceptíveis no mundo astral ou anímico. Nossa, eu não tenho certeza, Eliana, do que eu entendi aqui, que essas hierarquias todas eram muito, mas muito mais elevadas do que a gente imagina. E que o que ficou da percepção delas para nós é o que nós encontramos após a morte, mas que elas vêm de lugares mais altos ainda, que nós não alcançamos. É, eu entendo isso também, porque quando a gente vai fazer essa retrospectiva, né, depois da morte, nós encontramos com essas entidades novamente, né? Como, como se fosse um espelho daquilo que a gente já vivenciou lá atrás, lá atrás, né? É. É muito grandioso, não é, Ana Rita, praticar assim que você fica que não alcança. Eu achei isso assim muito grandioso. Isso vem de um lugar que nem dá. Majestoso, Oi? é. É um lugar majestoso e que, de alguma forma, isso está impresso na nossa alma, né? Isso está impresso. E por isso que eu acho que a gente está aqui, né? Sim, Ouvindo e lendo essas coisas. é, Porque se fosse uma recordação, fico imaginando assim, né?
que é difícil de a gente alcançar, sem dúvida, mas é como se fosse uma recordação. Passamos por toda esta evolução, junto com todos esses seres. E daí, quando a gente for embora daqui, nós vamos reviver outra vez todas, todo esse caminho dessas esferas, né? E encontrar com esses seres que vão nos auxiliar nesse retorno à pátria espiritual, né? Como eles dizem, como o Steiner diz. É grandioso demais, é majestoso mesmo. É. Tudo bem? Nossa, Oi, fala, Ângela. eu não sei se eu entendi bem também, mas uma coisa que me veio quando eu escutei foi assim, né? Aí a gente tem uma dimensão do quanto nós temos que evoluir para chegar, né, a ser uma 10ª hierarquia, né? O quanto nós temos que evoluir. Porque eles fazem, vai, a palavra não é o que está dito ali, mas é como eu entendi, né? Por isso que eu estou checando. Eles fazem todo um sacrifício, um suporte para que nós possamos, né, nessa nossos ciclos de vida na Terra, podermos contribuir para a evolução da humanidade como uma, e o ser humano como uma 10ª hierarquia, mas mostra o quanto nós temos ainda um trabalho. É isso que me veio. Não sei se eu fiz, se a minha escuta está certa também. Não, é isso, e não e também a evolução deles, não é? Porque eles também precisam ou querem continuar evoluindo. Mas se nós não fizermos nosso trabalho, eles não conseguem evoluir. Uhum. Então, como diz a Ana Rita, eu ouço responsabilidade, responsabilidade. Pois é. Então, mais um pouquinho. Tudo o que existe no homem nesse período ainda possui sua forma astral. Para a compreensão desse estágio da humanidade, deveríamos atentar especialmente ao fato de que, embora o homem já possua então os corpos físico, etérico e astral, tanto o corpo físico como o etérico não existe sob forma física ou etérica, e sim sob forma astral. O que caracteriza o corpo físico não é a forma física, e sim o fato de ele, apesar de possuir a forma astral, conter em si as leis físicas. Ele é um ser com constituição física sob forma anímica. O mesmo vale para o corpo vital. Aqui vou falar para vocês que eu também estou meio assim, Então, confusa. o que eu entendo aqui, que esse astral tem a ver com espiritual. Hum, Então, não tem a substância como a gente, mas ainda está num nível anímico, espiritual. Anímico e espiritual. Eu entendi dessa forma aqui. tá. Eu pensei algo assim também. Ele já tem essas leis, como ele fala, né? As leis do corpo físico, o vital também, mas ele ainda é sutil, ainda não está densificado com matéria, né? Sim, entendi assim também. É. É, energia, me veio essa palavra assim, né? Processo de criação desta força ou energia, né, que está Uhum. condensando, como vocês falaram, também me veio essa imagem. Isso. Ainda não dá para, digamos, para ver, né? Como a gente vê hoje, né? Sim. Diante da visão espiritual,
Nesse é que a gente é apressado e aí ele explica no parágrafo seguinte. Diante da visão espiritual, nesse nível da evolução, a Terra aparece como um ser cósmico constituído inteiramente de alma e espírito, no qual, portanto, também as forças físicas e vitais ainda parecem anímicas. Nessa estrutura cósmica está contido, segundo a disposição inicial, tudo o que mais tarde deverá transformar-se nas criaturas da Terra física. Essa estrutura é luminosa, porém sua luz não é do tipo que os olhos físicos pudessem perceber, mesmo que existissem. Ela só resplende na luz anímica para os olhos abertos do vidente. Nesse ser ocorre então algo que se poderia chamar de condensação. O resultado dessa condensação é que, após algum tempo, surge uma forma ígnea no meio da estrutura anímica, como aquela de Saturno em seu estado mais denso. Essa forma ígnea é permeada pelas atuações das diversas entidades que participam da evolução. É como um imergir e imergir do e no globo ígneo terrestre, podendo-se observar isso como interação entre essas entidades e o corpo celeste. O corpo ígneo terrestre não é, portanto, algo como uma substância homogênea, mas algo como um organismo impregnado de alma e espírito. Os seres destinados a tornar-se na Terra homens com a forma atual ainda se encontram numa condição em que participam em grau mínimo da imersão no corpo ígneo. Eles ainda permanecem quase inteiramente na periferia não condensada. Ainda estão no seio dos seres espirituais superiores. Nessa etapa, entram em contato com a Terra ígnea apenas num ponto de sua forma anímica, e isto faz com que o calor condense uma parte de sua forma astral. Com isso, é acendida neles a vida terrestre. Portanto, com a maior parte de seu ser, eles ainda pertencem aos mundos anímicos espirituais. Só pelo contato com o fogo terrestre é que são tocados pelo calor vital. Nossa, gente, é bonita essa descrição da nossa formação, não? E como ele vem falando, né, não é assim, é um trabalho não rápido, mas assim, contínuo, 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 né? Nós ainda estamos sendo formados, a Terra ainda não está pronta para nós, então, eles estão fazendo isso. Nós não temos participação nessa formação da Terra, né? Ainda a gente só entra um pouquinho, mas para continuar a nossa formação, né? Para continuar, para começar a nossa densificação, mas nós não participamos diretamente dela. Nossa, é muito bonito isso. E é assim, e ainda muita imaginação, né, para alcançar isso tudo que aconteceu. E assim, sabe, Cristina, um pouquinho adiante, ali o meu parágrafo ele é bem enorme, dá quase uma página e meia. Ele diz assim, ó, se quisermos formar uma imagem ao mesmo tempo sensorial e suprassensorial do ser humano,
do princípio do ciclo terrestre físico, deveríamos representar-nos uma forma anímica ovoide, situada na atmosfera terrestre e rodeada de um cálice com sua base qual uma bolota. Aí eu me lembro, fez eu lembrar do livro Mãos de Luz, da Bárbara Brennan, não sei se vocês leram esse livro, Não. que ela fala desse processo, né, de densificação, como um processo também, como ele está trazendo aqui do cosmos, para aquilo que a gente enxerga e toca, né? Mas que tudo é energia. Então, essa forma ovoide de luz, de calor, que a gente também consegue enxergar na aura, né? Que é um campo que vem e se densifica. Hum, Bem bonito. Muito bonito, né? Muito grandioso tudo. Aqui a Ana está comentando que a nossa aura é ovoide. E a Maíra diz que na edição dela está como globo. Mas, de qualquer maneira, assim, né? Globo ou ovoide, a gente lembra, né? O ovo do animal tem aquele formato, e o óvulo, acho que dos mamíferos, né? Podemos dizer assim, é mais redondinho, né? Um globo. Então, tudo faz. Nada é aleatório, né? Se a gente começa a pensar, tudo está tudo interligado. Eu vou parar a E gravação. dá até sentido, né? Aí as coisas começam a ter sentido. Isso. Então, isso que é legal, apesar da leitura difícil, quando a gente vai chegando lá, as coisas começam a ter um sentido, a gente tem uma percepção diferente, né, do mundo, É, das coisas, né? É é bem como legal. ele falou, alcançar o, o que aconteceu, né, na antiga Lua, antigo Sol, antigo Saturno, é tudo muito distante. A gente não consegue, é difícil mesmo, né? Não é tão simples assim. Mas a partir da formação da Terra, aí começa a ficar mais fácil, mais acessível, digamos assim.